Esta produção é um oferecimento de Antonella Emporium, 7 de setembro, 713, entre ruas 6 e 7. Autoescola Lobão, Rua Itália 2468, no São Geraldo. Pizza Fan, fanáticos por pizza, no Apé, Centro de Conveniência da Via Expressa. Na Vila Panquecas, Avenida Cientista Frederico de Marco, 1321, na Vila Xavier. Sushi Fan, fanáticos por sushi, em Araraquara, na Bento de Abreu, a pé da Via Expressa e Jaraguá. E Felipe Mars, designer gráfico, na internet www.felipemars.com. Olá, amigo internauta do Portal A4, mais uma sabatina com os pré-candidatos à Prefeitura de Araraquara. O Portal A4 nas eleições de 2016, compartilhando democracia. Hoje nós temos a honra de estar com João Farias, que é vereador pelo PRB aqui em Araraquara. João Farias, que tem uma larga estrutura na política, um conhecimento muito grande. Trabalhou na gestão do ex-prefeito Edinho Silva, foi secretário, depois chegou a ser inclusive líder de governo do prefeito Marcelo Barbieri, assumiu uma postura de independência mais recentemente e agora vem para disputar a cadeira da prefeitura, a cadeira do 6º andar do nosso prédio do Paço Municipal. João, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiro, saudar você, Cajuru, todos da equipe do A4, parabenizar pela iniciativa, não só dessa sabatina com os candidatos a prefeito de Araraquara, mas também pela construção de mais esse novo espaço de informações para a cidade de Araraquara, de debate. Não tenho dúvida nenhuma que o A4 vem para ficar. Muito bem, a partir de agora o nosso cronômetro começa a contar, 20 minutos corridos da nossa entrevista. Vamos lá. João, a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta que inclusive eu replico para todos os nossos sabatinados. Por que ser prefeito? Primeiro porque eu tenho um compromisso com a minha cidade. Araraquara me recebeu em 2000 de forma muito acolhedora. Tudo que eu tenho, não só do ponto de vista das conquistas pessoais, eu devo à cidade de Araraquara. Em Araraquara eu tive a oportunidade de constituir minha família aqui, que eu crio meus filhos, que eu constituí minha esposa, conheci a Grace em Araraquara, mas fundamentalmente Araraquara me deu a oportunidade de praticar aquilo que eu aprendi com meus pais, que é você trabalhar no sentido de ajudar as pessoas, de buscar fazer o bem. E a política é o caminho no mundo, não é a exclusividade do Brasil, é no mundo, o instrumento mais eficaz de você poder transformar a vida das pessoas. Então, poder disputar a eleição para prefeito de Araraquara hoje, num momento difícil que a cidade vive, e poder encontrar sintonia com uma parcela importante que vê na minha candidatura a possibilidade da gente começar a construir uma nova história na cidade, é extremamente gratificante, é o que me motiva a enfrentar esse desafio, é o que me coloca à disposição para fazer esse debate com a cidade, de qual momento que nós estamos vivendo e qual deve ser o caminho para Araraquara a partir de 2017. E por que o João Farias é o mais preparado? Porque a cidade hoje precisa de alguém, primeiro, que tenha coragem de tomar as decisões nas horas certas. Mais do que isso, precisa acreditar que é hora de mudar, mas mudar com responsabilidade. Acreditar de que você pode sim fazer uma política onde você leve respeito primeiro às pessoas, onde a verdade esteja em primeiro lugar e fundamentalmente porque Araraquara precisa urgente de alguém que cuide dela. Nossa cidade vive hoje um sentimento de completo abandono. Nós temos escola, nós temos creche, nós temos postos de saúde, nós temos praça, nós temos áreas de lazer, mas não funciona. O sentimento das pessoas é que os equipamentos públicos da cidade de Araraquara estão a ver navios, no verdadeiro ditado popular, completamente abandonado. E para fazer com que a prefeitura possa retomar sua capacidade de cuidar do que a população quer que cuide, você precisa cortar gastos. Você precisa ter coragem para dar um choque de gestão na prefeitura municipal. E é o que nós vamos fazer assim que a gente assumir a prefeitura. O PRB vai demitir pelo menos 50% dos cargos comissionados da prefeitura. Aquelas pessoas que são contratadas por livre confiança do prefeito. Nós vamos extinguir pelo menos 5 secretarias. Nós vamos cortar todos os contratos desnecessários que tem na cidade de Araraquara hoje. Por exemplo, contrato de celular corporativo para todos os cargos de confiança, contrato de locação de carro, diminuir sensivelmente até zerar nos 4 anos todos os contratos de locação de imóveis que hoje servem para trabalhar algum equipamento da prefeitura e centralizar esse serviço num só espaço. Então, nossa primeira responsabilidade é deixar claro para a cidade que o momento é de dificuldade.
O país vive uma crise econômica que coloca a responsabilidade de entender de que, nesse momento, a gente tem que dar exemplo para a sociedade. Como você faz isso? Cortando na própria carne. Quem é que pode cortar? Quem não tem rabo preso e compromisso com ninguém. Eu não tenho. É o que eu ia perguntar. É possível governar cortando isso? Porque geralmente cargos comissionados, geralmente é uma contrapartida que você tem com os partidos que você se alia, que você coliga. Dá para governar com essa tesoura na mão? Dá, Cajuru, até porque a gente vive um momento diferente no Brasil, né? Nós vamos passar e viver uma eleição agora atípica, que é uma eleição diferente de todas as outras. O Brasil passa pela perplexidade de acompanhar todo o esquema de corrupção que foi montado na estrutura política brasileira para sustentar os partidos políticos e esse modelo velho de fazer política. A sociedade brasileira, o araraquarense, não se admite mais permitir que a gente continue reproduzindo aqui os vícios que nós temos em Brasília. E como é que você faz isso? Chamando a atenção dos araraquarenses de bem, que têm compromisso com a cidade, de que é possível você governar dando exemplo. E como é que você dá esse exemplo? Mostrando para a sociedade que você corta quando precisa cortar. Não é que Araraquara tem cargo demais, né? Araraquara tem hoje cargo demais por conta da situação financeira que vive, né? Então não dá para você ficar justificando para a sociedade toda hora, quando falta remédio no posto de saúde, que é culpa da crise econômica, quando falta médico na UPA, que é culpa da crise econômica, quando você não consegue tapar o buraco que tem na rua, é culpa da crise econômica. Aí perguntam para você, e o que você está fazendo para enfrentar a crise econômica? A prefeitura atual, o governo atual, continua nomeando cargos comissionados, não rompe os contratos que pode romper. Com isso, deixa claro para a sociedade que fica esperando acontecer um milagre a nível nacional para voltar a entrar dinheiro no caixa da prefeitura. Não é o que nós vamos fazer. Nós vamos convocar a sociedade a participar conosco e entender de que o momento é um momento, acima de tudo, de sacrifício de todos. E qual que é o maior desafio para o futuro prefeito de Araraquara? Pensando na cidade do futuro, o que é mais urgente, o que é mais necessário para ser feito de imediato? Eu acho que primeiro é sanear finanças. É sanear a finanças e retomar a credibilidade e a confiança da população. Araraquara, só para você ter uma ideia, tem hoje, para receber de pessoas que deixaram de pagar impostos no nosso município, mais de 200 milhões de reais. Eu vou repetir. Mais de 200 milhões de reais. É inadmissível a gente se permitir que a gente continue com essas pessoas devendo à prefeitura. Aí a pergunta que se faz, quem são essas pessoas? Eu posso garantir para vocês que acompanham esse nosso bate-papo hoje aqui na 4. São pessoas, na sua grande maioria, de famílias abastadas de Araraquara, com grande poder econômico e que utilizam a inadimplência da prefeitura também como forma de especulação imobiliária, porque são proprietários de grandes terras, de grandes imóveis. E o executivo não tem uma ação efetiva, de fato, de cobrança dessas pessoas. Lógico que se você hoje consegue fazer com que a prefeitura retome a sua capacidade financeira, melhorando a economia, buscando novos investimentos. E Araraquara é uma cidade privilegiada, porque está no centro do estado, tem potencial para capitalizar para si, né, a possibilidade de novos investimentos. Mas que se faça dentro de casa a sua tarefa, que é cobrar daqueles que devem, você vai voltar a ter recursos, primeiro para quê? Para cuidar da cidade. Hoje o que as pessoas mais pedem é que a gente volte a cuidar de Araraquara, que você tape buraco, que você garanta médico nas UPAs, que você garanta médico nos postos de saúde, que você mantenha as creches e os equipamentos públicos em bom estado de conservação, que você preserve as praças da cidade, onde as pessoas possam voltar efetivamente, curtir, né? Fazer daquela praça um espaço da sua casa, um espaço da sua família. Se você tem recurso, você pode começar a voltar, trazer para a cidade aquilo que nós queremos, se sentindo com o sentimento de que estão cuidando do que é nosso. Essa é a primeira questão. Segundo, investir naquilo que faz falta. Hoje, o que faz falta em Araraquara e para o PRB vai ser uma das principais prioridades do nosso mandato. A construção de um hospital municipal. Não dá mais para a gente continuar refém da Santa Casa como nós somos hoje. Cajuru, tem gente que passa 2 dias na UPA esperando uma vaga de um leito na Santa Casa para ser internado. Tem gente que morre na UPA porque não consegue transferência para uma UTI na Santa Casa. Então, grande esforço nosso, na condição de prefeito, vai ser economizar recursos, buscar parceria, seja com o governo estadual, governo federal e a iniciativa privada, para a construção de um hospital municipal. João, a questão da taxa do lixo, que foi um assunto muito discutido aqui na cidade, pretende mudar alguma coisa em sendo prefeito?
Tem essa questão do transbordo, precisa subsidiar, sem dinheiro não se faz. Então, eu não pretendo mudar, eu pretendo acabar. Extinguir. Né? É o que eu vou fazer se eu ganhar a eleição para prefeito, é o compromisso que eu assumo com todos aqueles que estão acompanhando hoje nossa sabatina. Quem paga o transbordo é a prefeitura, porque ela arrecada imposto para isso. A prefeitura de Araraquara cometeu uma injustiça desigual com a população araraquarense quando criou essa nova taxa do lixo. Se a gente fizer um resgate histórico, é importante ser feito, e eu me elegi vereador em 2008, numa grande luta contra a taxa do lixo que foi criada pelo governo Adinho. E graças à nossa luta, no primeiro mandato do prefeito Marcelo Barbieri, nós conseguimos construir um mecanismo de que a taxa do lixo só era cobrada de quem não reciclava, porque nós tínhamos entendimento que as pessoas que separavam o lixo nas suas casas contribuíam, primeiro, para o meio ambiente, segundo, para a economia e terceiro, porque gerava emprego. Né, para os trabalhadores que estão organizados em torno da CASA, a cooperativa que faz a coleta do lixo reciclável em Araraquara. E é esse modelo que nós vamos resgatar. Né? Nós vamos resgatar o modelo de estimular as pessoas a participarem do processo de coleta de lixo e de separação do lixo reciclável na sua residência. E vamos garantir que a prefeitura tenha recursos para pagar aquilo que é a responsabilidade dela e que todo cidadão araraquarense já paga no seu IPTU, que é fazer o transbordo até Guatapará, porque o nosso aterro, infelizmente, está lacrado, e também a coleta do lixo que é feito na porta das residências. João, você esteve muito próximo na época da criação do programa Prefeitura nos Bairros, né, na gestão do Edinho. O projeto hoje não existe mais. Você pretende retornar? É importante na sua visão para aproximar de cada localidade de Araraquara? Isso ajuda a governar, conhecendo as prioridades das localidades? Teria uma dúvida. Não só a Prefeitura nos Bairros, que foi um projeto que eu coordenei a sua implantação em Araraquara no primeiro mandato do ex-prefeito Adinho Silva, como também o orçamento participativo. Agora é evidente que a gente precisa construir novas ferramentas. O modelo antigo e tradicional do orçamento participativo está, de uma certa forma, saturado, que é aquele modelo onde as pessoas vão participar apenas para discutir os investimentos no seu bairro, tendo em vista que os recursos para o investimento são recursos pequenos. A nossa ideia é discutir com a sociedade araraquarense um modelo onde ela possa discutir o custeio da máquina, que ela possa discutir o bolo do orçamento municipal de uma forma mais geral, mais detalhada. Agora, vamos criar um novo conselho em Araraquara, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, ligado diretamente ao gabinete do prefeito. E esse conselho vai ser composto por setores importantes da nossa cidade, setores economicamente ativos, né, como os representantes do comércio, dos serviços, a agroindústria, os empresários, os sindicatos de trabalhadores, para que a gente possa discutir políticas de desenvolvimento que contribuam com o crescimento de Araraquara. Eu acho que uma hora a crise econômica do Brasil ela vai sanar, o Brasil vai voltar a crescer. E é evidente que o Brasil voltou a crescer, a Araraquara tem que estar preparada e na vanguarda para se favorecer novamente desse crescimento. João, falando um pouco de assuntos mais recentes, você foi contra no início a venda do antigo pronto-socorro, voltou atrás, o PRB acabou votando a favor da venda. Como é que você vê esse posicionamento? Era algo importante ser vendido, esse patrimônio do município? De forma nenhuma, muito pelo contrário. O PRB votou a favor da venda do prédio do pronto-socorro depois de ter reformulado completamente o projeto original da prefeitura. É inadmissível um governo que se permite chegar na situação que o governo do prefeito Marcelo Barbieri se permitiu chegar. Mas o fato é que nós tínhamos um problema concreto que precisava ser resolvido, que era a rescisão dos trabalhadores da CTA. E junto com isso, uma solução jurídica que desse tranquilidade para os funcionários que hoje trabalham no antigo prédio do pronto-socorro, que ficaram a ver navios porque o prefeito anunciou de que iriam tirá-los de lá de qualquer jeito. E começou, candidato a prefeito, dizer que se ganhasse a eleição iria reabrir lá como pronto-socorro. Ou seja, ninguém estava preocupado com os funcionários que lá trabalham, que são os funcionários da vigilância sanitária. Nós conseguimos, né, até para que o prefeito pudesse garantir a aprovação do projeto, fazer com que o governo cedesse naquilo que para nós era fundamental. O que era fundamental? Primeiro, garantir que os recursos iam para a rescisão dos trabalhadores da CTA. E segundo, de que tivesse garantido recursos para a readequação do novo espaço para os funcionários da vigilância e que os mesmos só sairiam do antigo prédio do pronto-socorro após que esse novo espaço tivesse readequado. Ou seja, a lei garantiu para nós aquilo que era fundamental: dignidade para as pessoas que estavam envolvidas.
financeiras. O PRB não buscou ficar só fazendo política em cima da questão, porque nós somos contra a venda de equipamento público que está funcionando, e é o caso do pronto-socorro. Mas o fato é que a nossa cidade chegou numa situação de insolvência financeira tão grande que a prefeitura não tinha outra saída senão desfazer de algum bem de forma imediata para pagar as rescisões dos trabalhadores da CTA. E não tinha porque não fez aquilo que nós falamos que tinha que ser feito há 3 anos e meio atrás. É importante dizer, Cajuru, que o PRB deixou o governo do prefeito Marcelo Barbieri, não foi semana passada. Como alguns que vão disputar a eleição, querem se colocar críticos ao governo, mas acabaram de deixar a prefeitura em momento eleitoral. O PRB deixou a prefeitura em agosto de 2013, quando nós falávamos que se não fosse tomado medidas de contenção, de corte de gastos, a gente ia colocar a situação da prefeitura de forma muito delicada a ponto de não conseguir corresponder com os serviços. E foi o que aconteceu. João, tem alguns assuntos que vão ficar pendentes para o próximo prefeito. Um deles é a questão do armamento da Guarda Municipal. Eu vou armar. Até porque eu sempre defendi o armamento da Guarda. A Guarda Municipal pode e deve cumprir um papel fundamental na segurança pública da nossa cidade. Cuidando do quê? Dos próprios públicos. Aonde estão os próprios públicos que precisam ser cuidados? São as praças, são as áreas de lazer que foram tomadas pelos traficantes de Araraquara e pelo banditismo. Enquanto isso, a Guarda Municipal está andando com talão de multa, multando pessoas no trânsito. No nosso governo, a Guarda Municipal vai ajudar na segurança. Nossa proposta, inclusive, Cajuru, é dobrar o número de guardas municipais em 4 anos e construir pelo menos 5 bases comunitárias da Guarda Municipal para ajudar a segurança na periferia. Lógico que não é simplesmente entregar uma arma para o guarda municipal e mandar ele ir para a rua trabalhar e prender bandido caso necessário. Eles vão passar por treinamento, por curso psicológico, vai ser avaliado quem de fato tem capacidade de estar armado, mas no governo do PRB, no nosso governo, a Guarda Municipal vai servir para ajudar da segurança para a população da nossa cidade. Não da região central, que é bem equiparada pela Polícia Militar, mas é na periferia, onde o crime acontece silencioso e a gente não vê. É lá que os guardas municipais vão atuar no nosso governo. Falando da cidade como um todo, inclusive você tem essa experiência, o próprio PRB ficou à frente da Secretaria de Habitação durante bastante tempo aqui na gestão do prefeito Barbieri, que construiu muitas casas. Que avaliação você faz? Teve participação nisso, importante? A secretaria não existia? Positivíssimo. Né? E há um projeto de habitação? Positivíssimo. Primeiro, é importante lembrar que o projeto do Minha Casa Minha Vida, ele se consolidou em Araraquara com o PRB como o ator principal. Eu fui o primeiro secretário municipal de habitação, foi a partir do meu trabalho que se iniciou a viabilização de todas as unidades habitacionais hoje existentes em Araraquara. Após a minha saída, a secretaria ficou sob os cuidados do Leandro Guidolin, que inclusive está nos acompanhando aqui, da Grace, né, que todos sabem que é minha esposa, que é funcionária de carreira, e que também trabalha na Secretaria de Habitação, e junto com o Guidolin e com o Edelso, coordenaram todo o processo de entrega e de preparação das casas populares no governo do prefeito Marcelo Barbieri. Ao último secretário só coube a tarefa de entregar, né? Quem de fato buscou garantir a viabilidade dessas casas foi os agentes do PRB, e é um projeto positivo. Eu acho que o prefeito Marcelo Barbieri vai deixar algumas marcas importantes. Em que pese eu avaliar o segundo mandato dele extremamente negativo, foi um governo que teve algumas ações importantes, como é o caso das casas populares, como é o caso da gota de leite, que no nosso governo não será fechada em hipótese nenhuma, será fortalecida, porque ela é uma referência para Araraquara e para o Brasil. Então o programa habitacional é um programa que vai ser dado continuidade, mas só é possível construir casa com parceria com o governo federal e com o governo estadual. E é isso que nós vamos buscar fazer. E só casa não basta, você tem que levar uma estrutura. Não tenha nenhuma dúvida, você precisa garantir que o local onde essas casas são construídas, as pessoas que para lá vão possam ter acesso à educação, à saúde, a transporte. Então todo o processo de construção de novas casas, ele tem que estar automaticamente vinculado à infraestrutura necessária para que as pessoas possam viver com dignidade. Muito bem. João, mais uma pergunta. Você acredita que nesse momento político que o Brasil vive, a eleição vai respingar não só em Araraquara, como nas eleições municipais como um todo? As pessoas elas estão mais descrentes, ou você acredita que isso causa um despertar nas pessoas para que venham, através do voto, exigir mudanças na sua cidade? É uma eleição difícil, Cajuru. Difícil porque tem um sentimento nas pessoas de desesperança, de desilusão.
A Operação Lava Jato, ela acabou nos proporcionando uma constatação muito triste de que a política brasileira está completamente contaminada. E Araraquara, infelizmente, vai viver isso de forma mais destacada, porque aqui vai disputar a eleição alguém que está no centro da Operação Lava Jato, que é o ex-tesoureiro da presidente Dilma Rousseff e o ex-deputado e ex-prefeito Edinho Silva. É triste para Araraquara ter que participar desse processo sobre a ótica das páginas policiais. Mas é essa a nossa realidade. Nós vamos dialogar com a sociedade. As pessoas precisam acreditar na política e acreditar nos políticos de bem. É hora da gente tirar da política aqueles que não têm compromisso com a verdade e com o dinheiro público. E todos, sem exceção, inclusive aqueles que são de Araraquara, têm que pagar o preço e ter usado de forma equivocada a política para enriquecer partido ou, consequentemente, para tentar se manter permanentemente no poder. Muito bem. João, nosso tempo é curto, na internet nós temos que ser ainda mais velozes, exige muito. Você tem 1 minuto a partir de agora para dizer para a câmera a sua mensagem final para os nossos internautas. Agradecer vocês do A4 e principalmente vocês que acompanhou esse nosso bate-papo. E pedir para você de Araraquara, não desista da nossa cidade. É possível a gente construir uma Araraquara melhor. É possível ter um governo que cuide da saúde, que cuide da educação, que cuide das ruas, que cuide das praças, mas acima de tudo, que cuide da relação fundamental que o político tem que ter com o cidadão. A verdade, jogar limpo, dizer não quando tiver que dizer não, dizer sim quando tiver que dizer sim. Esse é o meu compromisso enquanto candidato a prefeito de Araraquara. Eu quero governar a nossa cidade e dar o melhor de mim para que Araraquara volte de fato ser a cidade que todos nós sonhamos, a nossa sempre eterna querida Morada do Sol. No mais, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e que a gente tenha uma eleição com muita tranquilidade, mas acima de tudo com muita consciência. Obrigado, João. Obrigado a todos os internautas que participaram. Sabatinas com os pré-candidatos a prefeito de Araraquara, Portal A4 nas eleições de 2016, compartilhando democracia.